Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Estamos aí retornando às nossas aulas de uma maneira diferente, né? Que a gente possa se adaptar, possa se esforçar para conseguir aí construir o conhecimento na qualidade que a gente deseja, certo? Então que a gente possa se unir nesse momento, apesar de distantes, nesse isolamento, mas para que tenhamos um bem comum a todos, ok? Então, essa é a nossa aula de sustentabilidade. A gente está dando continuidade a um conteúdo que a gente começou em sala, né? Então, a gente falou em sala sobre o reino vegetal, o reino plantae, né? Como a gente já conversou, é um pouco da revisão do ano passado, e a gente já introduziu as algas, a gente já introduziu as briófitas e agora nós vamos falar hoje sobre as pteridófitas, certo? Então, voltando aqui a essa imagem que vocês já viram bastante, né? Mas para que fique bem fixado, essa organização a gente chama de cladograma, né? Essa organização gráfica que a gente tem aqui. Então, nós temos aqui o cladograma atual dos vegetais terrestres, certo? Se a gente parar por aqui, tirar algas verdes, tá? Mas vamos entender direitinho. Então, a gente sempre faz a leitura do cladograma da base, certo? Até o ápice, até o topo lá em cima. Então, aqui temos algas, tá? Então, a gente vai partir de falar de vegetal, a gente vai falar a partir de briófita. Então, nós temos em uma sequência de surgimento briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É exatamente nessa ordem de surgimento. Tá? Então, a gente tem aí um estudo evolutivo também desses organismos. Tá? Então, aqui na base, nós teremos um ancestral comum. Né? O que significa um ancestral comum? É um grupo de organismos que possuía características, certo? E essas características eram compartilhadas por todos os outros grupos que surgiram depois. Tá? Então, o ancestral comum dos vegetais terrestres, ele apresentava características que briófita apresenta, que pteridófita apresenta, gímenos e angiospermas vêm apresentar também. Tá? Então, para os vegetais terrestres, o ancestral comum é um grupo de algas verdes, certo? Então, e a gente vai ver essas informações aqui, nós podemos chamá-las de aquisições evolutivas, são as características que vão ter a base para diferenciar a briófita da pteridófita, da gimnosperma, da angiosperma, ou seja, até onde briófita foi, onde foi que ela parou para poder surgir pteridófita, até onde pteridófita foi, onde ela parou para surgir gimnospermas e assim sucessivamente. Tá? Então, para o surgimento de briófita, nós tivemos um embrião retido dentro de um gametângio, um embrião protegido dentro desse gametângio, certo? E essa característica ela vai ser compartilhada por pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Quando eu venho aqui para a pteridófita, a característica base para surgimento delas foi isso, surgimento de vasos condutores de seiva, xilema e floema. Tá? Então, xilema e floema vai ser característico a esses vasos condutores, vai ser característica compartilhada entre pteridófita, gimnospermas e angiospermas. O professor, e as briófitas vão apresentar vasos condutores de seiva? Não. Certo? Lembra que eu falei, a leitura é sempre da base, sempre daqui de baixo, para o ápice, para cima. Certo? Então, quando eu falo aqui de sementes para o surgimento de gimnospermas, as sementes só vão estar presentes dentro de gimnospermas e dentro das angiospermas. Ou seja, eu posso fazer uma análise para baixo? Não. Então, pteridófita e briófita não vão apresentar essa semente. A leitura é só nesse sentido. Assim como flores e frutos só vão estar presentes dentro das angiospermas, certo? Excluindo aí gimnosperma, pteridófita e briófita. Ou seja, esses três grupos não vão apresentar flores, porque senão estaríamos fazendo uma leitura de baixo, de cima para baixo. E uma leitura que a gente não pode fazer dentro da análise de um cladograma, certo? Então,
Com base nessas características, certo? De embrião protegido, vaso condutor, semente, flores e frutos, nós podemos caracterizar os 4 grupos de vegetais, podemos dividir esses grupos de vegetais em 3, que é como está aqui em cima. O grupo das embriófitas, ele vem agrupar todos os 4 grupos. Briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, certo? O termo embriófita está associado a esse fato do embrião estar protegido dentro de uma estrutura, está guardado, tá? Então lembra, ó, se a leitura é nesse sentido e se a característica ela está aqui, então quer dizer que briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas vão apresentar esse embrião protegido dentro de uma estrutura, que nesse caso são os gametângios, certo? Então, por isso, os 4 grupos de vegetais estão aí agrupados dentro de um grupo maior, que é o grupo das embriófitas. Já quando a gente fala de plantas traqueófitas, nós estamos falando de plantas, aqui no caso, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, plantas que apresentam vasos condutores, plantas vasculares. No caso, apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema. Nesse caso, pteridófita, gimnospermas e angiospermas, certo? E um terceiro agrupamento são aí as espermatófitas. O prefixo esperma vai vir aí de semente, tá? Então, uma estrutura reprodutora para as plantas. Então, nesse caso, as plantas que produzem semente são aí gimnospermas e angiospermas. Ambas podem ser chamadas como uma espermatófita, certo? Então, essas 3 divisões, embriófitas, traqueófitas e espermatófitas, se a gente observar, elas são com base nas características que foram surgindo, que a gente chama aí de aquisições evolutivas, certo? Então, no caso, embriófita vem de um embrião retido em um gametângio, traqueófita vem da presença de vasos condutores de seiva e espermatófitas vem aí da produção de semente, tá? Então, isso é só uma revisão geral, mas o nosso foco hoje vai estar aqui, dentro das pteridófitas, dentro de um grupo aí que apresenta uma adaptação maior ao ambiente terrestre, porque ela começa a desenvolver esses vasos condutores de seiva. E esses vasos condutores de seiva já vêm apresentar aí um diferencial em relação à briófita, por meio da questão de tamanho. Se a gente compara o tamanho de uma briófita com o tamanho de uma pteridófita, a pteridófita ela vai ser bem maior devido aí principalmente à presença desses vasos condutores de seiva. Porque esses vasos condutores de seiva vão permitir uma distribuição maior dos nutrientes dentro do corpo da planta, fazendo com que ela cresça e se torne bem mais evidente do que as briófitas, certo? Então, dando continuidade, a gente tem para pteridófitas plantas que variam de pequeno a médio porte, certo? Até plantas de grande porte, chegando aí a uns 5 metros de altura. Essas pteridófitas, elas vêm crescer ou em solo ou apoiada em troncos de árvores. É bastante comum a gente encontrar pteridófita sobre troncos de árvores de grande porte, certo? Umas suportam locais mais secos, outras ensolarados e sombreados também, tá? Mas elas vão ter uma necessidade aí de água para se reproduzir. A gente vai ver lá no ciclo reprodutivo que é para que o gameta masculino ele consiga chegar no gameta feminino, certo? E essas plantas elas não vão produzir nem flores, nem frutos e nem sementes. Né? Como a gente viu no slide anterior, as flores e os frutos vão estar restritas aí às angiospermas, enquanto que as sementes ela vem surgir ali a partir de gimnospermas. Então vem gimnospermas e angiospermas. Para a pteridófita, nem flor, nem fruto e nem semente. Ok? Então, essas são algumas características básicas que as pteridófitas elas vêm apresentar.
E a gente parte para o nosso próximo slide, que ele vem falar sobre morfologia. Tá? Então, lembra aí que morfologia, dentro dessa área, dentro da botânica, ela vem falar sobre as características que o vegetal ele apresenta. Tá? Então, vamos estudar a estrutura corporal de uma pteridófita. Então, nós temos aqui a exemplo de uma samambaia, é o exemplo geral, digamos, o mais comum das pteridófitas, certo? Nós temos as folhas, tá? Nós temos os soros ou soros, a pronúncia aí fica a critério, certo? Esses soros, eles vão produzir os esporos, que são as estruturas reprodutivas aí, que fazem parte do ciclo reprodutivo das pteridófitas. A gente vai ver no próximo slide ali, ó, o ciclo reprodutivo, certo? Os folíolos, que são cada estruturazinha dessa, pequenininha, cada folhinha dessa, tá? O báculo, certo? Que seria a folha jovem, a folha em desenvolvimento. Vocês também vão encontrar o nome prótalo não. Vocês também vão encontrar o prótalo é uma estrutura reprodutiva, mas a estrutura de broto, certo? Então, báculo ou broto. O rizoma, que é um tipo de caule, na maioria das vezes subterrâneo, e as raízes. Né? Aqui a gente tem uma imagem, uma fotografia de uma folha em estágio reprodutivo. Como é que a gente reconhece que a folha de uma pteridófita ela está em estágio reprodutivo? Esses pontinhos aqui, ó, meio amarronzados, meio alaranjados, são esses soros. Então, quando esses soros eles estão maduros, ou seja, apresentam essa coloração mais escurinha, esses soros eles vão indicar aí, com essa coloração, que a planta está em período reprodutivo. Quando ela não está, esses soros eles têm uma coloração mais esbranquiçada, certo? E, na grande maioria das vezes, eles vão se encontrar na parte inferior da folha, que a gente chama de parte adaxial. Porque isso dificulta o contato dele com a luz solar, dificulta que ele resseque e inviabilize os esporos. Tá? É só uma estratégia aí adaptativa que essas plantas vão apresentar. E aqui a gente também tem outra imagem que vem nos mostrar esse báculo, certo? Ou o broto, a folha jovem. Então vê que ela é toda enroladinha e a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, o que seriam essas estruturas branquinhas, professor? Seriam esses folíolos. Tá? Então ela vai se abrindo e esses folíolos vão se desenvolvendo, apresentando uma coloração esverdeada, geralmente aí, para a estrutura fotossintética, né? Para a produção aí do seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, falar de morfologia de pteridófitos, a gente está falando de uma folha, de raiz, de rizoma e de báculo, e de folíolos e soros. Tá? Então, as estruturas que a gente encontra aí, geral, em todas as pteridófitas, certo? Então, dando continuidade, a gente vem aí para o ciclo reprodutivo desses organismos. A gente vai começar a entender esse ciclo, essa imagem, a partir desse ponto, onde a gente tem um indivíduo adulto em período reprodutivo, certo? Então, na parte inferior da folha, a gente vai ver aqui os soros, certo? Então, seriam aqueles pontinhos marrons que a gente viu na imagem anterior aqui, ó. Então, esses soros vão apresentar dentro deles compartimentos que nós vamos chamar de esporângios, certo? Então, esporângios, esse prefixo espó vem de esporos, que são as estruturas aí que vão iniciar a reprodução dessas plantas. Tá? Então, esses esporângios vão produzir esporos, certo? E quando esses esporos estão maduros, os esporângios, ó, aqui, ó, eles se rompem, eles se quebram, liberando os esporos no solo. Esses esporos agora, esses pontinhos que estão saindo do esporângio, vão germinar, tá? Vão
chegar no solo, vou encontrar uma superfície adequada ali. Adequada em quê, professor? Em quantidade de luz, em temperatura, em disponibilidade de água, certo? Quando ele encontra todas essas características, ele germina. Ou seja, a plantinha começa a nascer. Aí então eu já tenho a partir daí, professor, um pteridófito, não é isso? Não. Eu tenho a partir daí a estrutura que eu vou chamar, que eu falei no slide anterior, de prótalo. Essa estrutura que realmente tem esse formato de coração, tá? E o prótalo nós vamos chamar de gametângio, certo? Então, o gametângio é a estrutura responsável em produzir gametas, tá? Então, o gametângio dentro desse prótalo, ele vai ter dois tipos de gametângios. O gametângio masculino, que seria o anterídeo, e o gametângio feminino, que seria o arquegônio, certo? Então, a gente vai ver que essa estrutura, esse prótalo, ele é bissexuado, ele é hermafrodita, porque ele vai ter aí tanto uma estrutura reprodutora masculina, quanto uma estrutura reprodutora feminina, certo? Então, o gametângio masculino, que é o anterídeo, ele vai produzir o gameta masculino, que se chama anterozoide. O gametângio feminino, que é o arquegônio, vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. Aí a gente vem aí para uma característica básica de cada um. A oosfera, ela é fixa, ela é séssil, paradinha, protegida dentro do arquegônio. Lembra lá do slide de cladograma que a gente tinha aqui, ó, embrião retido dentro do gametângio feminino. Então, o embrião ele vai vir para aqui para dentro, porque a oosfera ela é séssil, ela é parada. Enquanto que o anterozoide, ele tem a capacidade de se mover. Ele vai ter dois flagelos. Nós vamos dizer que o anterozoide das pteridófitas, eles são biflagelados. Tá? Então, na presença de água, esse anterozoide sai daqui do anterídeo e vai encontrar a oosfera, certo? Encontrando a oosfera, ocorre a fecundação. Fecundou, gerou o zigoto e depois o embrião. Ou seja, embrião protegido dentro da estrutura feminina. Nesse caso, o gametângio. Tá? Então, professor, é preciso muita água? Não. Eles se desenvolvem próximos uns dos outros. E essa proximidade faz com que, muitas vezes, apenas uma gota de água consiga levar o anterozoide do anterídeo até a oosfera do arquegônio, certo? Então, o prótalo, ele é uma estrutura exclusiva das pteridófitas e tem essa característica de ser hermafrodita, certo? Então, ele vai ser o gametófito, certo? Arquegônio e anterídeo vão ser os gametângios. Então, gametófito produz gametângio, que produz gameta. Prótalo produz arquegônio, que produz oosfera. Assim como o prótalo produz anterídeo, que produz anterozoide. Ou seja, gametófito, gametângio e gameta. Ok? Então, depois que os gametas se encontram, ocorre fecundação. Eu tenho o começo do desenvolvimento da planta aí. Primeiro estágio, zigoto, depois embrião. E aqui eu tenho a planta jovem. Ó, então a gente vê que o esporófito, o que é o esporófito, professor? É essa fase em que a planta está para produzir os esporos. A parte que ela tem aí a fase duradoura dela, que ela passa mais tempo de vida. Tá? Então, o esporófito, dentro das pteridófitas, ele é dependente do gametófito. Por quê? Ele nasce, ele se desenvolve em cima do gametófito. Tá? Então, depois, esse gametófito aqui, esse prótalo, ele se degenera, ele se acaba, ele some, ele se degrada, enfim, certo? E o esporófito aqui, ele se fixa no solo, ele cria raízes e a planta, ela se desenvolve até entrar em um novo ciclo de vida. Então, a gente encontra fases do ciclo de vida da pteridófita, a fase esporofítica,
que é a fase em que ela está na forma de esporófito para a produção de esporos, que é a fase duradoura, certo? E a fase gametofítica, que é a fase em que a pteridófita está em gametófito e que é a fase que dura menos tempo, certo? É até apenas esse período de fecundação aqui e desenvolvimento do esporófito. Depois ele se degenera, ok? Então, entendido o ciclo de vida, a gente vem aí para a diversidade das pteridófitas. Nós encontramos 3 grupos de pteridófitas. As filicíneas, que são aí, a exemplo das mais comuns aqui, as samambaias, as avencas, é um exemplo dessa que a gente viu no slide anterior, certo? Acredito que tenham perto da casa de vocês. Nós temos as licopodíneas, o nome comum, o nome popular que a gente dá aqui são as cavalinhas, tá? E as equisetinhas, são os equisetos. O equiseto ele pode ter 2 formas. A forma que tem esse formato pontiagudo, tá? E em formato de escamas, certo? Mas ambas são aí pteridófitas, ambas apresentam um ciclo reprodutivo, a produção de soros e tudo mais, tá? O que vai diferenciá-las aí vai ser o seu formato, certo? E a gente entra agora para a importância das pteridófitas. E vamos falar da importância dentro de 2 grupos: importância ecológica e importância econômica, certo? A falar da importância ecológica, inicialmente, nós temos aí, por ser um vegetal, ela vai ser a base da cadeia alimentar de algum grupo de organismos, certo? Então entra aí em garantir o equilíbrio ecológico de algum ambiente, certo? E ela vai ter sua importância aí na redução do nível de CO2 na atmosfera, que parte lá do período carbonífero, falando de um tempo geológico onde tem aí um grande surgimento de pteridófitas, certo? Obviamente pteridófitas de grande porte, tá? E elas vêm aí com a função fotossintética, realizar a fotossíntese e, consequentemente, diminuir o nível de CO2 da atmosfera, certo? Dentre outras importâncias ecológicas que ela vem apresentar. Então, vê que a importância ela parte desde milhões de anos atrás, quando a gente está falando aí do período carbonífero, certo? E a importância econômica, nós temos aí a formação das primeiras florestas, certo? E o professor, o que é que para a formação de floresta tem a ver com geração de economia, importância econômica? Porque essas primeiras florestas, como a gente viu no slide anterior, do carbonífero, também foi um período aí onde houve grande produção aí de carvão também, tá certo? Pelas queimadas. Então, essas florestas, certo? Elas contribuíram também para uma importância econômica. Além de algo aí, outra importância econômica seria algo que está mais acessível aí, né? Que é a produção do arroz. Na China, por exemplo, nós temos a utilização desse grupo de pteridófita, que pertence ao gênero Azolla, tá? Em associação com bactérias, elas realizam a fixação do nitrogênio. A gente viu no ano passado sobre os ciclos biogeoquímicos, sobre o ciclo de fósforo, ciclo de potássio, de nitrogênio, que esses nutrientes eles eram extremamente importantes para garantir o desenvolvimento vegetal. Então, se a gente observar, der uma pesquisada em plantação de arroz, a gente vai ver que essa plantação ela é feita em um período aí, um ambiente que constantemente vai estar alagado. Ambiente que favorece o desenvolvimento dessa planta, da pteridófita, certo? Então, em associação com bactérias, certo? Essas plantas apteridófitas realizam um processo de simbiose, tá? Que vai ajudar a plantação de arroz a fixar, a segurar ali o nitrogênio. Ou seja, vai garantir um nutriente extremamente essencial para o desenvolvimento dessa planta, certo? Então, pessoal, para a aula de pteridófita foi isso, certo? As características gerais,
a morfologia das pteridófitas, a localização evolutiva, ciclo reprodutivo, diversidade e as importâncias. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Se vocês não compreenderam, se ficou alguma dúvida, temos aí as ferramentas virtuais para tirar essas dúvidas, para sanar. Então, é só sinalizar lá, professor, eu não consegui entender isso e isso, que a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá? Para que a gente atinja aí o conhecimento em maior escala possível, certo? Um grande abraço virtual para vocês, se cuidem, que logo logo estaremos juntos novamente em sala de aula, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, certo? Abraços e tchau, tchau.